Gênesis capítulo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordoou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde dos céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus, e disse-lhe, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Amém? Podeis tomar assento. Deus diz algo para Abraão que não tinha dito a nenhum outro homem antes. Ele diz, por mim mesmo eu jurei. Não há outra pessoa que eu possa confiar isto que eu vou falar. Então, por mim mesmo eu vou falar e eu vou selar aquilo que eu vou falar. E por que Deus faz isto com este homem? Este homem, Abraão, ele entra em um nível de relacionamento com Deus que nenhum outro homem tinha entrado. Ele entra em um nível de relacionamento com Deus que Deus quer fazer com ele e faz com ele uma aliança. E com toda a sua geração. E através de Abraão, todas as famílias da terra
passam a ser abençoadas. Deus faz a Abraão uma aliança superior àquela que já tinha feito. Deus já tinha feito uma aliança com Abraão, mas nesse trato, ele faz uma aliança superior. Ele entra com Abraão em um nível superior. E Deus disse: eu juro por mim mesmo, porque fizeste esta ação. Eu juro por mim mesmo, porque fizeste esta ação. E qual foi a ação de Abraão? O que fez Abraão para entrar em um nível tão superior? Obediência e submissão. Obediência e submissão podem nos levar a uma aliança superior, a algo que os homens não estão acostumados a viver. Queremos o Senhor acima de qualquer outra coisa. Quando nós entramos nesse nível, nós queremos Deus acima de qualquer outra coisa. Nós queremos manter essa aliança, nada mais importa, não importa dinheiro, não importa casas, não importa carros, não importa nada. Deus é o que nos importa. É em Deus que nós confiamos. Quero Deus e não apenas suas bênçãos. Eu quero ter uma aliança com Deus. Eu quero mais de Ti. Eu quero um relacionamento profundo. Às vezes eu digo, a igreja, nós somos muito rasos no entendimento de Deus. Nós pensamos que um culto a Deus é algo emocional, algo que a gente vem, faz, canta, pula, chora, vai embora. Não, nós temos que procurar esse relacionamento com Deus, essa aliança com Deus. É muito mais do que, eu quero ser abençoado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, hoje eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo. Nós temos que buscar com Deus este relacionamento. Eu quero mais de Ti, eu quero um relacionamento profundo. Eu não quero ser uma pessoa comum. O que nós temos que colocar em nosso coração? Não ser uma pessoa comum. Nós temos que sair desse comum. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo pensa assim. Todo mundo age desse jeito. Eu estou agindo como todos agem. Eu estou fazendo como todos fazem. E muitas vezes nós seguimos pessoas que estão fazendo o que todos fazem. Fazendo desse jeito é o que está dando certo. Já há muitas pessoas comuns. O que nós temos que pensar? No mundo, todos são iguais. Tudo é igual. As igrejas são iguais. Os adoradores têm se mantido iguais. E Abraão é aquele homem que ele vai além com Deus. Deus tinha tido um encontro com ele, disse: eu vou te abençoar, olha, eu vou te dar terras, você vai ser próspero. Mas chega um momento que a palavra diz que Deus o provou. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. Há momentos que nós somos provados por Deus, e é nesses momentos que nós faremos a diferença. É nesse momento que nós sairemos do comum. Quando Deus, Ele nos dá uma prova. E muitas vezes, ao invés de nós entendermos como sendo uma prova, para sairmos do comum, nós mergulhamos no comum. Nós começamos a fazer o que todos fazem. E a ouvir conselhos daqueles que nos aconselham para fazer iguais. Então Deus, Ele chama um homem e Ele vai provar esse homem. E aconteceu depois dessas coisas. Aconteceu depois de algo que Deus já tinha feito. Quando a palavra diz, sucedeu depois dessas coisas, é marcador de transição. Está dizendo, um novo passo. Aconteceu depois dessas coisas. Esqueça já o que aconteceu. Até aqui foi bom.
eu vou te levar além. Então, quando a palavra diz, e aconteceu depois dessas coisas, depois que ele já tinha conversado com Deus, depois que ele já tinha feito um altar a Deus, depois que ele já tinha recebido um filho, tudo que Abraão desejava, aconteceu na sua vida. Mas Deus chega para ele e diz, e aconteceu depois dessas coisas, vamos entrar agora em um marcador de transição, vamos sair dessa situação. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que Deus já nos deu. Deus já nos abençoou, Deus já tem nos protegido, tem nos multiplicado. Mas chega um momento que Deus quer nos levar além. E é aí que nós temos que nos posicionar. Porque Deus quer nos levar além daquilo que é comum, daquilo que é normal, daquilo que todo mundo alcança ou já alcançou. Então a palavra, ela vem e diz, olha, depois dessas coisas, versículo 20 diz, e sucedeu depois dessas coisas. Deus repete novamente, porque a partir do versículo 20, Deus vai levar eles a outro nível, a outro nível. Então sempre que vem essa palavra, e aconteceu depois dessas coisas, tem acontecido coisas na tua vida? São provas. E Deus quer saber como você vai se portar nessas coisas que estão acontecendo. Como vai ser a sua reação? A sua reação vai ser comum? Você vai se portar como todo mundo se comporta? Você vai buscar conselhos de pessoas que nunca viveram o sobrenatural de Deus, para viver o natural apenas? Você vai buscar conselhos aonde? Então sucedeu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Pega o teu único filho. Abraão orou por esse filho muitos anos. Era motivo de oração todos os dias. Me dá um filho. Brigou com Deus. Será que os meus servos vão herdar as bênçãos que tu me deste? Era motivo de oração. Era motivo de perguntar a Deus, de confrontar Deus. Por que me deste tantas bênçãos, tantas riquezas, e eu te peço um filho e tu não me dás? E era motivo de oração de muitos anos. Nós temos que entender que sucedeu depois dessas coisas, e algo tem que acontecer depois da oração. Por que nós oramos? Porque nós estamos buscando algo que nós não temos ainda. Então, algo precisa acontecer depois da oração, depois de louvar e adorar, depois de cultuar a Deus, depois de cear, depois de ofertar, depois de entregar um sacrifício a Deus. Nós temos que estar prontos para receber algo além. Nós não podemos vir ao culto e pensar, é mais um culto. Nós não podemos despertar pela manhã e falar, ixi, hoje é dia de culto. Nós temos que levantar de manhã e perguntar, o que virá depois desse culto? O que Deus vai fazer depois dessa oração? O que Deus vai fazer depois que, diante da multidão, eu declarar que eu continuo aliançado no corpo e no sangue de Jesus? Nós temos que nos preparar para o depois, e sucedeu depois dessas coisas. E nós temos que caminhar esperando o marcador de transição. Quando eu vou sair desta situação? O que eu preciso fazer para sair desta situação? Mas nós, ao invés de ouvirmos Deus, de falarmos com Deus, de termos uma aliança com Deus,
nós nos colocamos a murmuração, a reclamação, achar que Deus é injusto, porque Deus fez isso. Abraão, ele poderia ter entrado no mesmo pensamento que muitos de nós, ou eu, muitas vezes entro. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Oh Deus, eu te sirvo, eu te busco, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que o Senhor permitiu justamente comigo? Abraão, ele poderia naquele momento dizer, mas eu não estou entendendo. Tu me deste um filho, eu clamei por esse filho, eu busquei por esse filho, e agora o Senhor me pede o que o Senhor me deu. Mas ele não discute, porque ele tinha uma aliança com Deus. E quando nós temos uma aliança, nós confiamos. Quando nós temos uma aliança, nós sabemos que aquela pessoa que nós estamos aliançados, ele não vai nos fazer mal. Nós confiamos que ele quer o melhor. Por isso, a palavra vem nos falando, é tempo de fazermos uma aliança com Deus. É tempo de fazermos uma aliança com Deus. Minha esposa Maria leu a palavra de Josué logo pelo início, e ela diz, o mundo está sendo abalado. É um tempo de manter força e ânimo. E como nós mantemos força e ânimo? E Deus diz a Josué, vai comigo. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Ninguém vai se opor contra você. Deus não diz, olha, ninguém vai se levantar contra você. Poderão se levantar contra você, mas eu estou contigo. Eles cairão. Então, usando a linguagem humana para hoje, para nós entendermos, Abraão, ele surpreende Deus. Claro que Deus nunca é surpreendido por nada, mas usando o linguajar para que nós possamos entender qual foi esse relacionamento, ele surpreende Deus. Porque quando você chega para uma pessoa e diz, o que você ama mais? Ah, eu amo meu filho. Então entrega o teu filho. Ah, não. Deixa o teu filho, traz o teu filho como Ana fez, e deixa ele no templo. Diz, olha, o meu filho vai servir ao templo. Não, meu filho não. Meu filho, eu tenho outros pensamentos para ele, eu quero que ele estude, eu quero que ele faça, eu quero que ele viaje, eu quero que ele seja doutor. Então, Abraão, ao nosso linguajar e ao nosso entender, ele surpreende Deus. Porque qualquer um de nós diria, de maneira nenhuma. Isso é coisa da minha cabeça. Ou iríamos repreender, sai de mim esse pensamento. Porque Deus fala em espírito. Onde Abraão ouviu essa voz? No seu espírito. Abraão, me dá o seu único filho. Ele poderia repreender aquela voz e dizer, não é Deus. Porque Deus me deu como Deus agora quer. Como Deus está me fazendo essa prova. E ele surpreende Deus, então Deus faz com ele uma aliança, que, olha, por mim mesmo, eu vou jurar. Não tem ninguém que possa jurar por mim. Não tem ninguém que possa selar o que eu vou falar para você, Abraão. Não tem ninguém que possa confirmar esta palavra. Diz assim, então Abraão tomou seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. Abraão habitou em Berseba, ampliando território. Sempre que você tem uma aliança com Deus, você vai ampliar territórios, você vai avançar. E nesse lugar, ali, vamos ler mais para frente, sobre Isaac, sobre os poços de Abraão, e Jacó também vai abrir os poços, e ali é o poço do juramento.
Deus vai abençoando a geração futura. Tudo que Deus prometeu. Poço do juramento. Multiplicarei sua semente. Onde seu filho Isaque teve vitória, onde o seu filho Isaque, em um momento de seca, Deus fala a ele: não saia, não desça ao Egito. Quando todos estão pensando, eu vou sair, Deus vem para Isaque e diz: não saia, porque eu vou te abençoar. Mas está em seca. Mas há uma terrível notícia que isso aqui vai de mal a pior. Mas Deus vem e diz: não saia. E ali cada semente que ele lançou, multiplicou 100 vezes mais. A aliança com Deus nos faz diferenciados. Nós estamos para entrar em um período muito escasso, não só do Brasil, do mundo. Então, quando a palavra vem nos falando, faça uma aliança. Firme aliança com Deus. Porque aqueles que têm aliança com Deus, passarão pela seca, passarão pelas enchentes, passarão pelos problemas financeiros, sairão ilesos. Sairão ilesos. Toda essa euforia que o mundo está vivendo, nesses meses que nós estamos, sumirá em poucos meses à frente. Poucos meses, nós vamos nos perguntar: onde está a alegria? Onde está a euforia? Nós estamos prestes a entrar em um momento muito difícil. Mas a palavra diz: então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Isaque estava numa terra seca. E ele olha para a situação e diz: eu preciso ir embora. Aqui não tem mais ganho. E Deus diz: não vá, fique. Fique. Muitas vezes nós pensamos que a nossa solução está em sair. Mas muitas vezes a nossa saída está em ficar. Ficar firme. Não abrir mão da palavra. Não abrir mão de Deus. Então, toda a euforia, ela é passageira. Mas quem vai ficar firme? Aquele que está firme na palavra. Por que Abraão vence? Porque obediência. Obediência o quê? O que Deus diz a Josué? Se mantenha firme a esta palavra. Josué, Moisés, meu servo é morto. Mas Moisés tinha deixado já escritas leis, algo a seguir. E Deus diz para Josué: fique firme nesses livros. Guarda o que você recebeu. Guarda o que foi ensinado. E eu estarei com você, não temas. Você levará esse povo a entrar na terra prometida. O grande desafio que nós temos hoje é entrar nas promessas de Deus. É sair do comum. Quando você olha, o mundo está comum. O mundo é comum. O mundo chegou ao nível de comum. Tudo é comum. Nada é mais tão anormal. Tudo é comum. Tudo que você olha e diz: mas isso é comum. Isso é assim mesmo. Então, a palavra vem nos dizer que há um marcador de transição. E nós estamos, estou sendo profético esta manhã, nós estamos em um momento de transição. Estou sendo profético esta manhã. Nós estamos em um momento de transição. Depois destas coisas, se coloquem em aliança com Deus. E sucedeu depois dessas coisas. Versículo 20 diz assim: e sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão.
a madre se abriu. Abraão, ele é aquele que as suas ramas, como José, quando a Bíblia fala sobre José, e os ramos de José passam sobre o muro, ele é abençoador das novas gerações. Abraão é o abençoador das novas gerações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se estivermos ligados na mesma raiz, seremos abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um lugar onde devemos estar, que a bênção nos alcança. Então Abraão, ele começa a derramar seus frutos a todos os seus parentes. Seu irmão, igualmente a ele, também não tinha filhos. Também orava, também buscava. Mas pela bênção de Abraão, a palavra diz, e sucedeu depois dessas coisas. Marcador de transição. Deus abre a madre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não acontecer, Deus faz. Deus abre a madre. E sucedeu depois dessas coisas. Abraão não se contentou em ser um homem comum, buscou ir além em sua entrega e em suas ações. O que fez Abraão diferenciado? As suas entregas. O que fez Abraão ser diferenciado? As suas ações. Como ele se portou. Como ele respondeu ao chamado de Deus. Como ele se prontificou. Eis-me aqui. Como ele ouviu e entendeu. E não ficou falando, olha, Deus está me pedindo isso, Deus me pediu aquilo. Muitas vezes nós queremos uma confirmação do que Deus nos falou. E nós começamos a falar para todo mundo. Deus falou. É Deus. Cala-se. Continue. Ele não falou nem para o filho. Ah, filho, eu tenho que ir lá porque sabe Deus. Sabe como que é Deus, né? Pediu a tua vida. Não, ele não falou para o filho. Ele só tinha uma palavra daqueles que confiam em Deus. Deus proverá. Mas e essa situação? Deus proverá. Nós temos uma aliança com Deus. E Deus proverá. Ah, mas se vier o caos, Deus proverá. Mas se vier, Deus proverá. Não se intimide por nada. Deixe Deus falar ao teu coração nesta manhã. Eu proverei. Eu cuido de você como a menina dos meus olhos. Eu cuido de cada situação. Muitas vezes quando vem uma palavra como veio para Isaac, olha, Isaac, não adianta lançar semente na terra, porque nós estamos numa seca. A ação que você vai tomar quando ouvir uma palavra dizendo não adianta, fará a diferença. Porque Isaac poderia ser um homem comum, como tantos daquela cidade, e dizer, este ano não é ano para lançar semente. Seca, não tem chuva, não vai germinar nada. O melhor é eu pegar as minhas coisas e ir procurar outro lugar. E Deus vem a ele e diz, não. Fique aqui, porque eu vou te abençoar. Não desças ao Egito. Não vá perguntar ao Egito o que você deve fazer. Muitas vezes vêm as provas para a nossa vida e nós corremos para o Egito, achando que o Egito vai nos dar a solução. Achando que no Egito nós teremos respostas para aquilo que nós não estamos entendendo. E Deus diz a Isaac, não saia. O que fez Isaac avançar? A obediência à palavra de Deus. O que fez Isaac colher 100 vezes mais? Primeiro, a ação de lançar o semente. A palavra do Senhor diz, quem olha o vento,
não semeia. Quem fica ouvindo notícias, não semeia. Quem fica ouvindo o que o mundo tem para dizer, não se levanta nem pela manhã. Eu não consigo levantar de manhã. Claro, você está ouvindo o que o mundo está dizendo, e não o que Deus está te dizendo. Levanta-te e anda. Ponha-te de pé. Filho do homem, coloca-te de pé, porque eu quero falar com você. Não se deixe abater por nada. Mas essa situação me trouxe muita tristeza. Não se deixe abater. Se posicione. Mas veio uma enfermidade. A enfermidade sai quando você se posiciona. A tristeza sai quando você se posiciona. Então a ação nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Quando nós saímos do natural, todo mundo faz, todo mundo vive. Não, nós somos chamados para sermos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Abra a tua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo de número 4. Versículo de número 9. A palavra vai nos falar de um homem que ele já nasceu predestinado ao fracasso. Mas onde eu nasci? Como eu nasci? Tem pessoas que nascem predestinadas para um fracasso. Recebem nome de fracasso, recebem nome de dor, recebem nome de tristeza. E esse era Jabes. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Quando ele nasce, a mãe se lembra das dores e diz: é Jabes. Eu tive esta criança com dores. E todos que olhassem para Jabes se lembrariam das dores. Nós temos uma tendência de ficar parados onde ou como nós nascemos. Se nós queremos sair do comum, nós temos que fazer uma aliança com Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo descansa no mal. Sabe, o mundo, ele está confortável no mal. Quando você olha o mundo e você diz, mas ninguém percebe. Não. 99% das pessoas do mundo não percebem que estão sendo cozinhadas lentamente. É a história do sapo, que se você coloca ele na água fria e vai cozinhando, você cozinha o sapo. Mas se você pegar um sapo e jogar na água quente, ele sai fora no mesmo instante. Se pegar um de nós que conhecemos a palavra e jogarmos numa situação terrível, a gente pula fora logo, porque nós conhecemos. Mas o mundo está sendo cozinhado, levando aos poucos. O mundo não entende e aceita o que está acontecendo. Mas é assim mesmo. É o lugar onde eu nasci. Eu não consigo mudar isso. E nós vamos procurando quem é o culpado. Logo no primeiro pecado que a Bíblia nos revela, nós vamos encontrar as pessoas lançando sobre os outros aquilo que era culpa delas. Eva diz, foi a serpente. Adão diz, foi a mulher que tu me deste. Nós nunca assumimos e dizemos, eu estou vivendo nessa situação e eu preciso sair dessa situação. Quando nós fazemos isso, nós olhamos para Davi, que não foi um homem comum. Saiu das malhadas. Ninguém dava nada por ele. Nem o seu próprio pai, nem seus irmãos. Olhariam para ele e diriam, esse menino um dia vai ser rei de Israel. Não. Não era esse o pensamento que tinham sobre Davi. O único que pensava sobre Davi desta maneira era Deus. O único que pensa que você é mais do que vencedor é Deus.
Se você esperar que o mundo olhe para você e diz, olha como ele é competente, olha como ele pode, olha como ele vence. Não, o mundo nunca vai falar isso. O mundo vai falar como os irmãos de Davi falavam. Você está tramando contra nós. Você está querendo nos envergonhar. O mundo sempre vai... Quando você tomar uma posição de crescimento, o mundo sempre terá uma palavra contrária para você. Quem você pensa que é? Onde você pensa que vai? O único que via Davi como rei era Deus. Era Deus. Ninguém via Davi como rei. E Samuel que obedeceu. Vai lá, porque eu vou te mostrar quem vai ser rei. E mesmo Samuel tinha outros olhares. É esse bonitão aqui, alto, é esse aqui. E Deus diz não. E vai vendo filhos, e ele diz não. E Davi não estava na mesa. E Samuel pergunta, não tem mais ninguém? Porque Deus não está confirmando nenhum desses. Deve ter mais alguém. Ah, sim, tem o pequeno Davi. Só serve para cuidar das ovelhas lá. Eu não chamei ele porque, sabe, ele não sabe nem falar. Eu não chamei ele por isso. Ele não sabe se portar. Imagina vindo um profeta, um sacerdote na minha casa, esse menino ia fazer bagunça aqui. Sabe algo que eu aprendi na igreja, na minha vida ministerial? Nunca uma criança atrapalha o culto. Ah, mas essa criança atrapalha o culto. Se você estiver incomodado, sai e vai embora. Porque a criança, ela tem a bênção de Deus. Ela tem alegria, ela tem a inocência. Ela não está aqui por religiosidade. Ela pode subir aqui em cima. Ah, não pode subir aqui? Pode. Uma criança nunca vai tocar se ela não subir aqui e mexer nos instrumentos. Ah, ela vai quebrar, compra outro. Compra outro. Nós temos que começar a olhar diferenciados. Ensinar, acreditar em nossos filhos. Acreditar nas crianças. Elas são inocentes. Então, Davi, quando ele cai num pecado, nós sempre nos perguntamos, o que Deus viu em Davi? Para dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Um homem pecador, um homem que tentou o mal, fez o mal, mas Deus olha para ele e diz, Davi é um homem segundo o meu coração, por causa das suas ações. Quando Davi percebeu o mal que ele tinha feito, ele disse, Senhor, pode me tirar o reino, pode tirar os palácios, tira tudo de mim, porque eu não mereço o que o Senhor me deu. Mas uma coisa eu te peço, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante para nós hoje? Nos dias que nós estamos para entrar, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Temos que ter o Espírito Santo de Deus. Você vai perceber que ter casas é bom, mas não é tudo. Ter dinheiro é bom, mas não é tudo. O que vai nos fazer diferenciados é o Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus você vai conquistando. Ah, mas Deus não gosta Deus ama a riqueza dos seus filhos. Não caia no engodo quando um pastor pregar, olha meus irmãos, Deus não gosta de riqueza. Deus ama a riqueza dos seus filhos. Deus ama ver os seus filhos prosperarem. Confia nesta palavra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jabes então, ele é aquele que vai nos revelar que não importa onde você nasceu, nem como você nasceu, nem como era a tua família, não importa. Ah, mas você não conhece os meus pais, mas eu conheço Deus. Os teus pais eu não conheço, e eu vou dizer que teus pais são iguais a muitos pais. Ah, meu pai me abandonou. Olha, muitos pais abandonaram filhos.
Muitos maridos abandonaram esposas. Muitas esposas abandonaram os esposos. Mas a palavra diz: ainda que um pai ou uma mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias. Por isso, não é motivo de entristecer. Não é motivo de aceitar aquilo que o mundo tenta nos impor. Mas aonde você nasceu, da forma que você nasceu. Então já começa dizendo: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ele saiu do comum. Dentro de uma família, havia irmãos, mas um disse: eu não aceito isso. E ele foi por uma transição. O dia que você olhar para a sua casa, para o seu passado, e falar: eu não aceito isso, e vai para uma transição. Depois destas coisas, depois das coisas que ficaram para trás, a tua história fica para trás. A tua história é só para lembrar de onde Deus te tirou. De onde Deus te tirou. Deus tirou Abraão de uma terra de idolatria. É história. Deus tirou Moisés da morte. É história. Mas o que esses homens fizeram depois faz a diferença. O que você fizer depois da sua história fará a diferença. A ação que você fizer para transitar de uma situação de derrota fará a diferença. Ficar parado, chorando, se lamentando, não te leva a lugar nenhum. Ouça a voz. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Por aqui já começa a dizer: havia os irmãos de Jabes que não eram tão ilustres como ele. Deus começa a fazer o diferencial. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. O grande problema é que nós queremos nos comparar a quem não serve, a quem não tem aliança com Deus, a quem não busca Deus, a quem não está buscando em Deus uma saída. O grande problema é que nós queremos o comum, e a família de Jabes nos retrata isso. Jabes era mais ilustre do que os seus irmãos. Seus irmãos ficaram na mesma posição. Jabes deu um passo além. Nós precisamos dar um passo além. Um passo além da dor, um passo além da tristeza, um passo além da decepção. Nós temos que dar esse passo além. Depois destas coisas. Depois dessas coisas tem um passo. Existe um passo. Se nós não darmos esse passo, nós não entramos em algo sobrenatural. Pedro observava Jesus andar sobre as águas. Ele diz: Senhor, eu também quero andar sobre as águas. E Jesus disse: venha. O que foi necessário para Pedro fazer aquilo que Jesus estava fazendo? Dar um passo. Andar sobre as águas. Andar sobre as multidões. O mar significa multidões. A pergunta é: o que faz um filho mais ilustre que os seus irmãos? Todos nasceram no mesmo ambiente, da mesma mãe. A mãe de Jabes era a mesma mãe dos demais. Não falo os nomes dos irmãos aqui, mas devia ter os mesmos nomes, parecidos. O endividado, o doente. Porque quando nós estamos sem fé, nós vamos dando nome às coisas. Ah, isso é o endividado. Isso é o sem fé. Nós vamos dando nome. Mas então os irmãos de Jabes, a Bíblia nem relata os seus nomes. Mas devia ser no mesmo nível. Porque Jabes era o filho da dor. Porquanto com dores dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo,
e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Ele chama Deus para uma conversa. Deus, estou precisando disso. Olha o lugar que eu nasci. Olha onde eu nasci. Olha o meu nome. Mas eu preciso sair dessa situação. Por que nós nos achegamos a Deus? Por que nós viemos a este lugar? Para ser comum? Para ser mais um que vem a um culto, fica olhando o relógio para ver que horas vai terminar? Será que o pastor vai falar demais hoje? Ou nós viemos para entender a palavra? Ou nós viemos para fazer um diferencial? Ou nós viemos aqui só para acalmar o nosso ego? Ah, eu fui na igreja, tomei a ceia, eu estou bem. Está bem nada, irmãos. Nós precisamos sair da situação que está nos envergonhando. Nós precisamos dar um passo além para ouvir depois destas coisas. Depois dessas coisas, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu fui rejeitado, eu fui afamado. Depois dessas coisas, o que aconteceu? Onde você permaneceu depois dessas coisas? Nós poderíamos ouvir Jabes a vida inteira dizendo, sabe qual é o meu nome? Dores. Dores. A mãe ia morrer e ele ia continuar falando, quando minha mãe me deu a luz, ela sentiu muitas dores, por isso meu nome é Jabes. Ele diz, Senhor, vamos fazer uma aliança? E Deus diz, o que você quer, Jabes? Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Porque Jabes invocou, chamou Deus para a sua situação. O que é invocar? Chamar Deus. Senta aqui. Eu gosto, qualquer dia eu vou sentar aqui e falar assim, Deus, senta aqui, vamos conversar. Sabe, porque é isso que nós devemos vir fazer na igreja. Chamar Deus para os nossos negócios, chamar Deus para a nossa dor, chamar Deus para a nossa aflição. Eu gosto muito do testemunho de uma mulher, que ela ia à igreja, e ela não deixava ninguém sentar do lado dela. E as pessoas perguntavam, e esse lugar? Não, está guardado. E um dia o pastor perguntou, irmã, a igreja está lotada, está em festividade, e a senhora não cede aquela cadeira? Ela disse, não, porque aquele lugar é do meu marido. Ele vai sentar aqui, até que o dia que ele entrou pela igreja. É com fé, chame, invoque o Senhor. Senhor, eu não aceito. Todos dizem isto é normal, não é normal. Não é normal. Não é normal. O que o diabo mais rouba da igreja são homens. São homens. Quando anunciou Jesus, mata todos os meninos. Meninas não, meninos até 2 anos. Sempre que vai haver uma transição, os homens são atacados pelo inferno. Os homens e as mulheres com sabedoria ganham os seus maridos, trazem para Jesus novamente, guardam na fé. Invoca o Senhor. Invocou Jabes. Ele chama o Senhor, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Muitas vezes nós falamos, por que o Deus de Israel? Sabe por que há muitos deuses na terra? Tem países que têm mais de 300 deuses. É o Deus de Israel. O Deus que falou com Abraão. O Deus que prometeu. O Deus que deu herança a Abraão. É a Ele que nós devemos render. É a Ele que nós devemos buscar. É o Deus de Israel. O Deus de Israel.
Ah, mas eu não gosto de Israel. Você está com o coração na terra. Ande com pensamento nos céus. A nova Jerusalém vai descer. A nova Jerusalém. E o povo Israel de Deus vai subir. Somos nós. Nós e os remanescentes. Ilustre, mais ilustre que os seus irmãos. Então o que ele fez? Se todos nasceram no mesmo ambiente, a família de Jabes nasceu no mesmo ambiente, ambiente de dor, ambiente de tristeza, mas um deles sobressaiu. Por quê? O que ele fez? Orou pedindo que ampliasse os seus termos. Viver aprisionado. Ah, eu vivo só com salário mínimo. Não. Deus pode acrescentar. Deus pode ampliar. Deus pode aumentar, Deus pode alargar. Não temas, Deus está contigo. Não temas. Ah, mas é muito difícil. É difícil para mim, é difícil para você. Mas não há nada impossível para Deus. Sua mão for comigo. Sua mão for comigo, se me abençoares muitíssimos, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo. Senhor, segura as minhas mãos. Ah, eu seguro na mão de Deus. Não, segura a minha mão. Porque quando Deus segura a minha mão, Ele não deixa escapar. Se eu segurar a mão de Deus, eu sou fraco, e eu largo. No medo eu largo, no medo eu abandono, mas se Deus segura a tua mão, ninguém toma dele. Por isso ele pede, segura a minha mão, se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, que do mal não seja afligido. O que é ser afligido? É ser machucado. A palavra não diz que o mal não está no mundo, o mal está no mundo. 1000 cairão do lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. No mundo tereis muitas aflições, mas não vão te tocar. Nada vai fazer você parar, nada vai fazer você desanimar. Então, buscar, sua mão for comigo, que do mal não seja afligido. O que Jabes está pedindo? Para ir além, fazer diferente, ter uma aliança excepcional com Deus, começar a desfrutar das bênçãos após as ações. Por isso que eu digo, depois que você ora, a palavra tem que vir depois da oração. Depois que você louva, a palavra tem que vir depois do louvor. Tudo tem que acontecer depois que você toma uma ação. Depois que você busca Deus. E sucedeu depois dessas coisas. Que coisas? Oração, louvor, adoração, cultuar, cear, ofertar, dizimar, sacrificar. Tudo tem que trazer um depois. Ninguém faz diferença sendo igual aos outros comuns. A primeira coisa que nós devemos ter em nossa mente: ninguém faz diferença sendo igual aos demais. Sempre você vai ter que fazer algo que você nunca fez. Porque a maior guerra não é contra os outros, é contra você mesmo. Você tem que vencer os seus limites. Porque dentro de você, a palavra vai dizer, não faça. O teu lado humano vai fazer, não é para você, não faça. E você vai ter que pedir a Deus, me ajude, porque eu vou fazer. Jabes era mais ilustre. O que é ser ilustre? É ser notável, superar pontos negativos. O que nós temos que começar a buscar em Deus, superar os nossos pontos negativos. Todos nós temos pontos
que se tornam negativos em nossas vidas. Todos nós temos momentos em nossa vida que não nos ajuda a crescer. Filipenses capítulo 2, versículo 3, coloca no telão para mim, faz favor. Filipenses. Muitas vezes nós perguntamos, por que fazer uma aliança com Deus, se há tantos deuses? Aquele país adora tal Deus. Aí você vai buscar a história daquele Deus. Mas eles são tão guerreiros, eles são tão religiosos. Nós estamos num tempo de guerra, que nós estamos ouvindo muito sobre um país, que ele adora um tipo de Deus. E ele diz que todos os deuses não são nada, que o Deus dele é o Deus verdadeiro. E eles são ali uma idolatria tremenda. 10 milhões de pessoas saíram à rua em um funeral. Em um funeral. 10 milhões de pessoas. Um povo que está obstinado, pronto para dar a sua vida. Pronto para dar a sua vida. Um povo obstinado. E quando você vai, vamos ver quem é o Deus deles. O Deus que eles servem fez mal para uma menina de 4 anos. Há muitos brasileiros dizendo, tudo é Deus. Não, nem tudo é Deus. Há deuses e ídolos. Abraão saiu de uma terra que tinha muitos deuses. E Deus disse, se você andar comigo, se você me ouvir, se você não virar o teu rosto para outros deuses, eu terei uma aliança com você. Então nós vamos buscar, por que esse povo é tão obstinado? E nós, que deveríamos fazer algo diferenciado, os cristãos estamos tão desleixados. Quem é o nosso Senhor? Jesus, e a pergunta que eu fiz, o que esse Deus fez? Eu fui buscar. Essa pessoa que eles adoram, que eles dizem que é o seu profeta, o que ele fez? E quando você vai buscar, você fica aterrorizado do malfeitos que esse homem fez. Mas existem milhões de pessoas prontos a dar a sua vida por ele, pela fé nele, obstinados. E eu perguntei, o que Jesus fez? Jesus fez o que ninguém mais poderia fazer por nós. Viveu como homem, mesmo sendo Deus. Abriu mão de ser Deus para vir à terra. Para viver aquilo que você vive e que eu vivo. Ele veio para viver. Porque um dia um homem, invocando a Deus na sua dor, ele olhou para o alto e disse, é fácil, você está no seu trono, e eu aqui, enfrentando Satanás. Jó. Ele disse para Deus, é muito fácil, você está aí no seu trono, bem protegido, mas eu estou aqui nessa guerra. Mas Deus diz ao espírito de Jó, o teu Redentor, ele vive. E ele veio para viver o que você vive, o que eu vivo, para mostrar a nós que ele venceu e nós podemos vencer também. Ele venceu como homem. Quando Jesus foi para a cruz, era um homem. Ele diz, olha, você pensa que se eu falar ao meu pai, ele não mandaria milhares de soldados e me tiraria daqui? Não. Eu estou aqui porque eu vou fazer a diferença. Eu estou aqui porque eu não serei um Deus como esses deuses. Se entregou na cruz do Calvário, dando a sua vida em sacrifício por nós. E através desse sacrifício, nos reconciliou com Deus Pai. Nos concedeu pela graça, salvação e libertação.
do pecado e nos trouxe a vida eterna. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Passa mais um para mim. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por mais que Deus te eleve, não tome o lugar de Deus. Por mais que Deus te abençoe, reconheça Deus no seu caminhar. Nunca digas, o meu braço conquistou. A minha sabedoria me levou a isso. Sempre em aliança com Deus. O que eu chamo a igreja é tempo de aliança. Firme uma aliança com Deus. Ah, mas Deus vai me pedir isso, Deus vai me pedir aquilo. Como Deus não precisa de nada. Aí eu não sou dizimista porque, irmão, você tem muitos motivos para não ser dizimista. Eu vou te dar apenas um. Aliança com Deus. Tudo que é seu pertence a Deus. Ah, mas se eu der vai faltar. Se faltar, Deus deixou de ser Deus. Não seja dizimista duvidando de Deus. Ah, eu não sou dizimista porque eu duvido que Deus possa me dar. Não seja. Não seja. Mas se você confia em Deus e tem uma aliança com Ele em todas as áreas, o dízimo é a única maneira de nós dizermos: o dinheiro não me domina. É o antídoto contra a ganância. Porque quando vem a tua mão, você diz, é meu. Mas quando você tem uma aliança, você diz, é de Deus. Agora, se você não crê que Ele pode mudar a tua vida, não faça. Porque o homem que duvida é semelhante à água do mar. Vai e volta. Vai e volta. Vai com determinação, vai com fé. E não só na área do dinheiro, no tempo. Nunca venha para o culto, mais um culto. Se não tiver vontade de vir ao culto, não venha. Mas quando vier, venha para dar o seu melhor. Venha entregar o seu melhor. Ah, Deus vai ficar bravo porque eu fui passear. Não. A religiosidade é uma coisa e a ligação com Deus é outra coisa. Abraão, onde chegava, ele levantava um altar. Onde você estiver, o altar a Deus deve ser levantado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu, esse final de semana, viajar com a minha família. Olha que bênção. Levantou um altar a Deus. Ah, se você não vier à igreja, você está desviado. Não. Eu nunca preguei igreja, eu prego Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Porque ele sabia o momento que ele estava vivendo. Mas Jesus, depois da cruz, tem o depois da cruz. Ele veio, deu a sua vida por nós, morreu por nós, mas tem o depois. Ele virá glorioso, como rei, como leão, buscar os seus escolhidos. E aqueles que têm uma aliança com Ele, com o sangue e com o corpo de Jesus, ouvirão, vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Será chamada. Esse será o diferencial. Não viva o comum, viva
uma aliança com Deus. Todo problema que você está vivendo ou está passando, tem o depois destas coisas. Deus está preparando o melhor para você. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé, fale com Deus nessa manhã, fale como Jabes, faça a oração de Jabes. Use a oração de Jabes, um homem que saiu de uma situação de derrota, de um lar que não tinha pessoas ilustres, e ele se torna uma pessoa ilustre. Tinha uma mãe que reclamava das dores, das situações que passavam, mas ele diz: eu não quero viver mais isso, eu quero ir além. E ele vai fazer uma aliança com o Deus de Israel. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. O Senhor nesta manhã vai lhe conceder tudo o que você vai entregar, com o coração quebrantado, todo o seu pedido, que você vai fazer a Ele, com o coração quebrantado. Senhor, me dá o passo depois. Senhor, o que o Senhor quer nesse momento, eu te entrego a minha vida. Tudo é teu, o meu louvor é teu, a minha adoração é tua, tudo é teu, Senhor, tudo é para ti. Eu me entrego a ti, Senhor, eu me rendo a ti. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu rejeito. Não há outro que possa fazer por mim. Não há um pastor, não há um sacerdote, não há um santo. Ninguém pode interceder por mim, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que está ao lado do Pai e intercede por nós. Ele intercede por nós. Ninguém que não viveu o que Jesus viveu pode subir ao Pai. Não pode subir ao Pai. Nós podemos invocar, nós podemos orar, nós podemos clamar, e clamamos nesse lugar. Senhor meu Pai, Tu sondas o coração de cada indivíduo, de cada pessoa que está aqui. Tu sondas e conheces, Tu sabes as suas necessidades, Tu sabes aonde o inimigo tem nos afligido, Tu sabes aonde o inimigo tem se levantado. Senhor, segura minhas mãos, segura forte. Não me deixe tropeçar, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, não me deixe parar. Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. Senhor, responda as nossas orações. Senhor, é o que nós Te pedimos nesta manhã e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?